Hoje vai ser difícil, hein, meu amigo? Porque pelo que eu soube, eu reagirei a um cara que eu tenho profundo afeto e é craque. Só pra deixar claro. Roda a vinheta aí. Fala, moçada, beleza? Polêmicas React na área. Tá dando resultado isso aqui, não tá? Cadê a produção? É produção. Cadê a produção? Tá dando resultado esses programas? Bons resultados, né? Beleza. E o Polêmicas na Rua, nada, né? Tranquilo. Se inscreve aí no canal, toca na notificação, deixa o seu like, seu dislike. Lembrando que agora aqui no canal oficial da TNT Mãe, tem de placa de segunda a sexta, de 10h30 a meio-dia. E agora terminando cravado meio-dia, porque já emenda muitas vezes com o MFM na apresentação de Octávio Neto. Então, o canal do De Placa continua valendo, que tem mais de 1 milhão de inscritos, mas para os cortes do programa. A live do De Placa agora é aqui. Então, se você não conhece o De Placa, eu não sei em que mundo você tá, mas é o nosso programa diário de debate ali, ó. Serelepe com quadrinhos, Vitor Lopes ali tocando seu cavaco e apresentando o programa e grande elenco, que fica ali sempre rodando. Tem Mauro Betting, tem Ricardo Martins, tem Giovana Kiel, tem Jorge Igor, tem o Vitor Sérgio, tem eu. Mauro, já falei, Mauro Betting? Piero, quem mais tá faltando? Essa galera aí. Beleza? Então vamos reagir a Flow Sport Club. Já tive a honra de ir lá junto com o Vitor Sérgio Rodrigues. Era outro cenário, inclusive. Tá mais bonito agora, o cenário. Com Alex. Gênio. Craque absurdo. O Alex era fantástico. Brasileira, cara, quem foi pra você? A gente tá vivendo uma situação de rodízio de técnicos, né? Já tivemos alguns nesse ciclo que não foi só o último que o Tite pegou de cabo a rabo. Quem que você acha que é o nome ideal, cara, pra assumir a seleção hoje? Mas pra assumir a seleção ou pra ganhar a Copa? Porque são coisas diferentes. Perfeita. Caralho, eu gosto muito do Alex, velho. Puta merda, que ele é gênio. Por isso que isso é um pensador contemporâneo do futebol. Olha essa resposta, a profundidade dessa resposta. Você quer um técnico para ganhar a Copa do Mundo, para treinar, são coisas distintas, são metas diferentes. E eu não sei se todo mundo vai ter o alcance do que o Alex quis dizer. Saca? Pô, pulso é. Porque o que acontece muito no futebol brasileiro, a gente é muito preocupado em ganhar, mas ninguém tá preocupado em como ganhar, né? Sim. Então, assim, o que acontece hoje, para mim particularmente, não é novidade. Ela é muito semelhante ao que aconteceu em 2001, 2002. Perfeito. Eu acho que a grande diferença Vale lembrar que o Filipão assumiu a seleção faltando o quê? 1 ano para a Copa. 1 ano. E nesse interim, a gente ainda perdeu para Honduras. Eu sempre gosto de lembrar isso aqui para você que acha que, meu Deus, como a seleção está numa crise hoje e vivemos sempre em mar de rosas. Ganhamos a Copa do Mundo com o pé nas costas. E esquece que o processo foi uma zona. Tanto em 94 quanto em 2002. Isso, as Copas que eu vi ganhar. Né? Aquele período que eu vivi, que eu estava dentro para os dias de hoje, é que a capacidade de decisão daqueles atletas que lá estavam era maior do que a de hoje. Mas vamos lá, se daqui 1 ano, independente do nome do treinador, o Rafinha viveu o seu melhor momento, o Vini viveu o seu melhor momento, o Rodrigo viveu o seu melhor momento, o Neymar tá numa condição física boa, o Brasil tem condições de, com esses caras, decidirem jogos. Claro, lógico que muda toda a percepção. Eu recebi um áudio esses dias, conhece o Dica do Gordinho? Dica do Gordinho, gênio. Dica do Gordinho é fantástico, que perfil fantástico. Olha o áudio que ele me mandou um dia desse aqui, ó. A gente debate muito sobre futebol. Aí ele mandou aqui, ó. Dom Formiga, eu vi um corte seu agora lá no Bopismo, falando sobre... naquela época, né, o brasileiro não conhecia onde os jogadores da seleção jogavam em 2002 e o colherinho do meu primo cantando aqui, se quiser pegar. Belos pássaros, viu? Ô, Gordinho, tá errado em ter pássaro, né? Pássaro preso não existe. Manda teu primo soltar esse passarinho aí. E você falou do Rivaldo. Eu vi as eliminatórias, eu tinha 15 anos, com meu pai. Meu pai era revoltado que o Rivaldo não jogava nada. Acabava o primeiro tempo, meu pai falou assim, tem que tirar o Rivaldo. Caraca, Rivaldo não via a cor da bola, Felipe. Tá ouvindo isso aqui? O Rivaldo já era melhor do mundo, já era pica. Já tinha sido campeão brasileiro aqui, já tinha jogado no Corinthians, no Palmeiras, já tinha arrebentado na Corunha, tava no Barcelona. Pau nele.
A gente não aprende, velho. Daqui a um ano, se o Neymar ganha a Copa, o Rafinha, o Vinícius Júnior, fica todo mundo com o rabo entre as pernas. E esses caras que hoje são esculhambados, não são jogador de seleção, não serve pra seleção, vão virar, sumidade e tal. E aí, quando eu faço as minhas comparações e eu levanto a bandeira, nunca é diminuindo o passado, não. Pelo contrário, eu contextualizo o passado e mostro que quando o passado era presente, a galera era injustiçada naquele momento. E hoje o olhar muda. E a gente repete a mesma coisa com a galera de agora. O meu ponto é só ajustar o olhar para o agora e aproveitar, porque não existe essa história de no meu tempo. O teu tempo também é agora, ou tu morreu. Se não tá aqui não, você não tá vendo o jogo, então esse é o teu tempo também. O teu tempo é esse, é o que você viveu lá atrás. Aí nesse momento tem outras pessoas vivendo e criando memórias. É só esse o meu ponto. E tá aqui. Eu vivi isso aqui que o Gordinho tá falando e que o pai dele viu. Eu vi também. Eu cansei de ver o Rivaldo sendo achincalhado e vaiado em vários jogos da seleção e criticado nas mesas redondas. Só que hoje a galera paga um pau danado. Putz, um dos maiores e não sei o quê. E ele é mesmo. Mas ele já era naquela época. Só que a gente é sempre essa porra aí, de ficar reclamando, e tá aí o Alex relembrando algo que era fato. Era uma zona, meu amigo, em 2001, zona. Só que ganhou a Copa do Mundo em 2002. Acabou tudo, ficou... Ninguém lembra do processo, os caras eram culhudo, os caras eram não sei o quê. É papo, meu irmão, porque se perde a Copa, ninguém era culhudo, ninguém era nada. Era isso que ia acontecer. O Roberto Carlos, que chuta uma bola para escanteio em 98, foi tirado para nada, porque do escanteio que ele gera, sai o primeiro gol da França. E a galera quis culpar o Roberto Carlos por um gol de cabeça do Zidane, porra. Porque ele fez uma coisa que ele fez a vida inteira, o Roberto Carlos. De se irritar, de às vezes fazer embaixadinha, de não sei o quê. Nunca deixou de ser um puta lateral por causa disso. E aí ganha em 2002 e limpa a imagem. Mas se fica a imagem do Roberto Carlos em 98, ele estava condenado. O que é erro, é injusto. E a gente tá fazendo isso com a maior galera agora. Pô, o cara que é multicampeão aí pro Real Madrid, pro Barcelona, pro não sei onde, a gente querendo tirar os caras pra nada. Nesse momento é ajustar um time que seja o mínimo equilibrado para que esse pessoal que eu citei, e ainda deixei outros de fora, os mais jovens, um Hendrick da vida, um Estevão, um Savinho, os jogadores lá da frente, que eles possam usar da qualidade deles e ser decisivo. Cara, ele é muito foda. Que tipo de preocupação nós temos com quem tá vindo depois? Que tipo de time é o pensar, né? Essa parada, o Alex fala uma parada que eu acho muito boa, que parece um pouco de gestão pública também, né? O cara que tá ali na prefeitura, no governo do estado e tal, ele não tá preocupado com a sucessão também. O que vem depois? Foda-se. Ele vai querer fazer o dele ali, entregar as obras dele, não sei o quê. E se quem vier for da oposição, quanto pior ele entregar, melhor. O que é uma loucura. E cara, assim, eu sempre falo, tem ex-jogador que foi campeão do mundo e tal, que talvez isso tenha mudado um pouco hoje, mas os caras torcem para que não tenha outra geração campeã do mundo, para que eles fiquem sendo a última geração campeã do mundo. Porra. Sempre me questionei desde menino. Eu jogo a Copa do Mundo Sub-20 em 97. O ataque da seleção Sub-20 da França era Anelka, Henry e Trezeguet. Caralho. Esses caras tiveram vida na seleção francesa. Isso aí. O nosso time de juniores, pouca gente teve vida na seleção. Mas talvez tenha tido vida também. Ele fala de 97, a França foi campeã do mundo em 98 já, né? Mas vários aqui, foi o Anelka menos, né? O Trezeguet sofreu legal. O Henry era um moleque ainda na Copa, né? Mas assim, ajudou, né? O título da França deu uma sustentada. No principal depois. E muitos falam assim, mas é porque eles eram bons e a geração do Brasil não era bom. Talvez não seja verdade, a nossa geração era boa, eram bons jogadores. Talvez não fosse para ter vida longa na seleção, talvez fosse, mas eu fico me perguntando relacionado à sequência. Como fazer isso acontecer? Então vou dar um exemplo, o Andrei, por exemplo, seu do Vasco. Que tá jogando muito no... Sempre jogou bem no Vasco, sempre jogou bem nas categorias de base, jogou bem na seleção brasileira, foi vendido ao Chelsea, tá jogando bem lá no Estrasburgo da França. Na França. Pra mim ele era o volante mais pronto. Ele é um jogador pra gente apostar ao longo de seleção brasileira ou vamos esperar mais um pouco? Nesse tipo de... Eu dei o exemplo do Andrei porque é um cara que todo mundo gosta, eu acredito que seja quase que uma unanimidade que na idade dele ele é um dos bons jogadores. Mas sumiu, né?
Então, que tipo de ideia Pra nós seleção. vamos ter para frente? Então, não sei se o treinador vai ser contratado para um projeto de ganhar Copa, para agradar um lado da imprensa, para agradar um lado do torcedor. E isso só o cara Ele fala que, com serenidade, o não Edinaldo e a inveja essa turma dele paz podem do definir. Alex. Você acha que essa geração ela é bem abaixo das outras do Brasil? Opa, agora eu gosto disso aqui. Comparando as gerações do Brasil e comparando com as gerações do mundo hoje. Qual que você acha que é essa... Com a relação do mundo hoje, não acredito. eu também não acredito. Mas Também do acho. Brasil você acha que é abaixo de outras? Já fez uma polêmica sobre isso aqui, né? Sobre geração, ou quarteto, trio, sei lá, ofensivo, não sei. Mas o Brasil tá ali no bolo, velho. Eu acho que a França hoje tá descolada um pouco dos outros. A Argentina tá vindo com a safra de moleque boa e já tem um time pronto. A Espanha, né, tá vindo com uma galera boa aí também. Não vive só de Yamal, tem muita gente boa. Mas o Brasil tá no bolo. A Inglaterra eu acho uma safra muito, muito embaçada também. Não acredito porque, vamos lá, o Marquinhos joga no Paris Saint-Germain, um dos principais times Sim. da Europa. Temos dois jogadores brigando, o atual bola de ouro e talvez o possível, Rafinha. O Rafa e o Vini. Perfeito. O Rodrigo é sempre importante no Madrid. O Endrick chegou no Madrid e quando entra e joga bem. O pessoal da Premier League joga nos times deles, jogam em bom nível. Quem mais? O Estevão tá saindo do Brasil cheio de moral. Eu não gosto de comparar com as gerações anteriores por um motivo bem simples. Se no ano que vem eles tiverem um mês mágico e ganharem a Copa, todo tipo de comparação ele vai embora. Sim. Perfeitamente. Que é o mesmo que acontece com a seleção argentina hoje. A seleção Matador. argentina antes da Copa do Mundo, ninguém queria o Scaloni, ele era criticado por todo mundo, a AFA era Messi criticada. custou a voltar pra seleção. A AFA era criticada por todos por ter oferecido o cargo ao Scaloni. O Messi era super questionado porque não era o mesmo Messi Sim, do isso aí. clube, estava em decadência. Era sempre abaixo do Maradona, que a galera falava. Pro final da carreira. Meu irmão, o Otamendi foi campeão do mundo, cara. O Otamendi foi campeão do mundo. E aí acabou, vai ser lembrado da vida. O Dibu é um goleiro bom. Acho que cresceu, inclusive, no pós-Copa, mas ele virou ele já é, e eu conversei isso com o Pablito aqui, né, que é o nosso argentino, já é o maior goleiro da história da seleção argentina. E é isso aí. Ele foi decisivo na Copa América, decisivo nas duas Copas América, decisivo na Copa do Mundo, e, meu irmão, é isso aí mesmo. Vai ficar no imaginário das pessoas e acabou-se. E se não fosse campeão do mundo, ia ser esquecido, como vários outros muito bons foram esquecidos. A Argentina teve gerações melhores que essa. A Argentina, que chega na Copa de 2002 invicta na eliminatória, tinha uma geração melhor do que essa. E não foi campeã. Caiu na primeira fase, inclusive. 2006 cai nas quartas, com um time muito bom. Porque conversava a geração de 2002, já vindo uma galera nova ali, Cambiasso, Messi, uma galera, o Cambiasso um pouquinho mais velho. Mas 2002 o time era fantástico, pô. Fantástico, timaço. Não deu em nada. Não ganhou nem Copa América, nem Copa do Mundo. E quando vem o peso da Copa do Mundo, isso tudo se transforma. Então, assim, o Brasil tem bons jogadores, tem boa geração. Só que é o que eu falei há pouco. Esse pessoal, num dia qualquer, eles têm que pegar a bolinha e ganhar um jogo para a seleção brasileira. Muitas vezes fugindo um pouco da parte tática, fugindo um pouco daquilo que todo mundo imagina de um ideal tático, porque o jogo é do jogador, cara. O jogador às vezes vai pegar a bola, vai tirar um coelho da cartola e vai resolver. Qual é o trabalho Mas do tem que ter treinador? organização, Equilibrar né? isso para que isso acabe acontecendo. Infelizmente com o Diniz não aconteceu. E agora com o Dorival não aconteceu. Quem vier o próximo, eu acho que o principal é isso. O que acontece com a seleção brasileira? E hoje em dia mais, porque tem menos jogadores no Brasil. E hoje, por exemplo, o jogador não passa nem no meio do povo. Eu lembro ano passado, eu vim numa data FIFA pro Brasil, eu peguei o voo com 4 jogadores da seleção brasileira. Eu dei mais autógrafo e foto que os jogadores atual da seleção brasileira. Os galera fica brincando aqui, porque a gente tem um programa de segunda e sexta que chama Várzea, que é o jogador cara crachá, que a galera não sabe quem é, tem jogadores. E o que me chamou a atenção na época? Já falei sobre isso em 2001, no dia da convocação. A galera também não sabia onde jogava fulano, beltrano, cicrano. Menos, mas tinha também, tá? Época quando aconteceu isso comigo. Porque é uma rapaziada que não tá aqui. Vai acabar o jogo, independente se ganhar ou se perdeu. Por exemplo, a rapaziada tomou 4-1, eles voltaram para seus clubes para jogar no sábado. Aqui, no nosso período, eu vou dar o meu exemplo, eu perdi 3-0 pro Chile na eliminatória de 2002.
a gente enfrentou os caras na chegada em Guarulhos. No outro dia tinha jogo. Mas era minoria também, né? Uma galera já jogava fora. A imprensa tinha que cruzar o torcedor. Então, a diferença do clube é essa. No clube você vivencia isso todo dia, ganhando, perdendo. Uma coisa que eu sempre falo, eu falo nos clubes que eu trabalhei, de treinador agora, foi, cara, eu preciso entender como é que esse cara chega pro treino no dia seguinte. No dia seguinte que ele foi expulso, no dia seguinte que ele fez o gol, no dia seguinte que ele ganhou todos os prêmios das rádios, da imprensa. É o dia seguinte que... Vou dar um exemplo do que aconteceu agora. Rafael Veiga é o principal nome de São Paulo. Palmeiras. Não, de São Paulo. De São Paulo. Futebol de São Paulo. Por quê? Porque ele é o cara que ganhou todos os títulos com o Palmeiras nos últimos anos. Ele perde um pênalti contra o Corinthians num jogo decisivo. Tendo uma porcentagem absurda, né? No tempo que todo mundo tava ali olhando pro cara. Como foram os dias seguintes do Rafael Veiga? Somente ele e o pessoal que tava com ele é que... E ele já deu uma entrevista meio polêmica, não sabia se ia ficar ou não. Já tem isso. Mas isso é um sentimento do cara. Total. Então vamos imaginar que o Rafael Veiga tenha perdido esse pênalti na seleção e vai voltar para a Arábia Saudita como voltou o Bento. É uma coisa que não se cria. Então quando eu olho para a CBF, eu fico imaginando que tipo de relação pessoal esse treinador e essa comissão vai ter com o Neymar, vai ter com o Rodrigo, vai ter com o Rafa. Cara, a verdade é que assim, o jogo é dos jogadores, é do talento. O treinador precisa potencializar isso, organizar para o talento brilhar, mas o trato das pessoas ele é fundamental em qualquer equipe de qualquer trabalho. Se você não tiver uma liderança que inspire, que você confie e tal, nada funciona. E a gente já viu N casos aí. E seleção, eu acho que isso fica muito evidente. Você tem pouco tempo com os caras, você precisa ter ótimas ideias, aplicar bem essas ideias, mas mais do que isso, fazer com que quem vai executar suas ideias acredite nelas. Porque senão, meu irmão, não vai rolar. Não tem perigo de rolar. Vamos lá, o Thiago Silva volta ou não volta, o Marquinhos se mantém ali como uma das lideranças, o Ederson e o Alisson estão fora, quem vai ser o goleiro? Vai ser o Bento, vai ser o outro, não vai? Que essa é uma discussão que tem que estar. Ela tem que ser quase que semanal. Ainda mais que o tempo urge, né? É pouquinho até a Copa do Mundo. Esse é o react, meu amigo. Que eu não preciso ficar me irritando aqui, só termina aplaudindo. O Alex não tem o que tirar nem pôr. Basicamente, ele fala boa parte do que eu penso aí, contextualizando. Por isso que é bom ouvir o Alex, cara, que o futebol tenha mais pessoas como o Alex. Além de ser um coração fantástico, já trabalhou com a gente aqui, né? Fez a final em Istambul lá em 2023, City e Inter. E cara, assim, o que ele pensa de futebol eu concordo com praticamente tudo. Não sei se ele vai virar um treinador do nível que ele foi como jogador. Tomara que vire, porque eu acho que ele só vai ter a agregar, mas é outra parada, né? É difícil, tem que ter uma sensibilidade, uma gestão, uma liderança ali que ele está adquirindo e aprendendo. Mas a leitura de futebol, tudo isso aqui que ele falou, velho, eu já bato nessa tecla aqui há mó tempão. Daqui a um ano, se o Brasil for campeão do mundo, muda tudo o discurso e aí vai tudo por água abaixo. O que eu lamento, porque eu acho que quem presta hoje vai prestar daqui a um ano. E quem não presta agora vai continuar sem prestar daqui a um ano. A gente não deveria condicionar nossas avaliações de maneira tão volátil. Mas é um devaneio, é um sonho, né? Comente aí, compartilhe o conteúdo, dê o seu like, seu dislike e um abraço, viu? Tamo junto, é nóis, até a próxima.